Fala galera, sou o Eliseu e hoje estou aqui para mais um vídeo referente a qual disjuntor devo utilizar. Só que antes, roda a vinheta. Galera, o negócio é o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo? Existem muitas pessoas que às vezes acham que o disjuntor ele é colocado só para ligar e desligar, e não é bem por aí. Tive vários casos recentes, então vou especificar o que pode acontecer. Galera, o negócio é muito complicado, porque às vezes alguns profissionais que se dizem profissionais, que se dizem profissionais, utilizam disjuntor sem conhecimento, sem saber para que serve, ao meu ponto de vista. Porque se ele soubesse, ele não usava dessa forma. E isso acaba atrapalhando o nosso serviço que quer trabalhar corretamente. Então vamos lá. Ocorreu um fato. Esse fato não foi profissional, tá? Esse fato foi um cliente que ele mesmo resolveu colocar uma torneira elétrica, tá? E a torneira elétrica dele 127. No apartamento dele tinha 220, mas ele usou os 127. Existe um mito que fala que os 220 é mais econômico. Não é mais econômico, tá? A economia está na potência do equipamento, que tem um vídeo falando sobre isso já no nosso canal. O 220 ele ajuda a equilibrar ali vamos dizer, a seção do fio. Então dá para trabalhar com fiação mais fina, pois ele consome uma corrente mais baixa. Fui na casa do cliente, o cliente colocou esse aquecedor e começou desarmando o disjuntor. Lógico, o aquecedor ele exige fio de 10 milímetros ou no mínimo de 6, dependendo de onde vai ser utilizado a torneira elétrica ou o aquecedor. Se for utilização pouca, dá para usar o cabeamento de 6 milímetros, tá? Mas não é o correto. O correto, inclusive, que o fabricante pede é um fio de 10 milímetros e disjuntor de 50. Ele montou na fiação do apartamento, que é fiação de 2,5, com disjuntor de 16 a 20 amperes no máximo, que é o que a norma recomenda hoje. Com isso, o disjuntor começou a desarmar. Então, desarma aqui, desarma ali. Epa! E aí, o que faz numa situação dessa? O que faz é substituir a fiação, montar uma fiação exclusiva para ela e montar um disjuntor exclusivo. Ah, não tem espaço para fiação, não tem espaço de passar nova fiação. Então, no caso dele, já tinha o 220, monta o 220. Automaticamente, a corrente vai ser menor. O que ele fez? Ele pegou e utilizou um disjuntor de 63 amperes. Disjuntor de 63 amperes é para cabo de 16 milímetros. E ocorreu que a fiação dele rompeu, igual eu citei. E detalhe, ele tinha um gesso rebaixado onde a caixinha era fora de centro. Então galera, nesse caso tem que rasgar gesso, tem que puxar fio novo, entendeu? E levar até a torneira. Olha a dificuldade para correção de um serviço que poderia ser mais tranquilo e que deveria ser feito, tá? Se a torneira dele fosse 220 de 5.500 watts, até
daria para ter um equilíbrio. Não é o correto. O correto é, independente, acima de 1000 watts, ter um disjuntor específico só para ele, entendeu? Para que garanta funcionamento, para evitar vários transtornos. Mas agora utilizar disjuntor de 63 em fio de 2,5, galera, pega fogo, tá? E aí eu vou entrar agora num outro assunto que aconteceu agora essa semana, tá? Que foi um caso de uma... Fui solicitado para fazer um reparo em um serviço que ocorreu de uma ausência de fase em um determinado local. Não vou citar muito esclarecido para não transparecer na onde é, tá? Mas é comercial. E fui lá, cheguei lá, encontrei algumas irregularidades. Com isso, um dos comerciantes da área solicitou a um outro comerciante que viesse lá para poder conversar com o eletricista, que no caso seria eu. E aí o comerciante veio conversar comigo. Só que o que ocorreu, galera? O comerciante falou que a fiação dele tinha sido trocada recentemente, que da parte dele estava ok, tá? Só que eu fui analisar, o eletricista que fez o serviço montou fio de entrada trifásico de 6 milímetros. Segundo o cliente, ele disse que tem lá hoje um computador e uma geladeira só. Como ele tem alguns computadores, uma geladeira só e só a iluminação, o circuito de 6 milímetros ele seria o suficiente para a utilização dele, tá? Mas a norma, ela exige hoje que se faça uma instalação residencial ou comercial que seja no mínimo cabo de 16, entendeu? É possível utilizar menos que isso? É, só que o disjuntor ele se enquadra ao cabeamento e não à norma. Aí precisa ser alterado. Então, se tem um poste padrão lá que já saiu, porque eles mandam de fábrica preparado para cabo de 16. Então, se ele saiu com disjuntor de 63, tem que trocar o disjuntor, colocar o disjuntor de acordo com a fiação que você está utilizando. E o fio de 6 milímetros, ele suporta 30 e poucos amperes, que até no máximo no stick os 40 amperes, tá? Para utilização de entrada. Então, no caso da utilização de entrada com fio de 6, ele teria que usar disjuntor no máximo de 40 amperes, porque o fio de 6 milímetros não suporta mais que isso. Lógico que isso, eu falo 40 amperes, mas isso tem que levar um cálculo de distância e tudo mais, que poderão cair de 40 para 32, de 32 para até menos, entendeu? Então o disjuntor ele é para proteção do circuito de acordo ali a utilização. O que essa pessoa fez? Simplesmente chegou e meteu disjuntor de 63, tá? Que foi um disjuntor instalado por ele, não é um disjuntor que vão se dizer veio um poste padrão pronto. Não, poste padrão não, lá na verdade não tem poste padrão, lá é uma caixa daquelas antigas que inclusive está fora do padrão. Quando eu fui falar para o cliente que isso estava errado, o cliente virou para mim: ah, mas é um quadro trifásico. E daí? Quadro trifásico não altera em nada, ele vai ter a mesma resistência. O fio ele não vai mudar a resistência de acordo com o quadro ser trifásico, bifásico, monofásico. A resistência dele não muda, a resistência dele é única, entendeu? Só que não sei se foi esse suposto eletricista que falou isso para ele, ou se ele tirou essas deduções, essas conclusões da cabeça dele, que por ser trifásico não teria problema. Aí eu falei para ele que poderia
risco de incêndio em caso de uma sobrecarga no circuito por alguma falha, algum motivo. Não necessariamente ele sobrecarregar o circuito, porque às vezes o circuito ele gera alguma falha, alguma coisa, um aquecimento, ele aumenta ali a corrente dependendo da situação. E se ele aumentar a corrente do fio e for uma corrente que o fio não suporta, que é o caso do 63 amperes, tá? Que está acima do fio de 6 milímetros, o fio vai pegar fogo. Aquilo ali vai ser um princípio de incêndio e vai pegar fogo em todo o comércio. Só que quando eu falei isso pro cliente, o cliente, aqui é um quadro trifásico, não tem problema, mas se você acha que tem, então eu vou chamar meu eletricista. Posso chamar ele? Eu falei, pode. Eu falo isso para ele, porque, cara, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade em falar isso na cara da pessoa, entendeu? Eu falo para ele, falo, cara, você tá errado, isso daqui não pode seguir dessa forma, entendeu? Mas a princípio ele não chamou, acredito que também nem viraria chamar o cara, porque o cara às vezes está fazendo outro serviço. Mas assim, é uma coisa que pode dar dor de cabeça futura. Então, galera, fiquem atentos. Se você é comerciante, se você é até mesmo de residência, procura se informar direito sobre as normas, o que a norma fala, quais as especificações de disjuntores, entendeu? Porque assim você vai garantir a sua segurança e de quem está ao seu redor, pois muitas das vezes não incendia só um comércio, não incendia só uma casa. O incêndio ele pega os que estão em volta também e prejudica também. Então é um risco que corre. E depois, você que se diz profissional, tome muito cuidado, porque depois você que pode responder judicialmente junto com a pessoa que te autorizou o serviço. Então fique atento, faça o que é correto. Material elétrico não é barato hoje, é caro. Inclusive, esse local que eu falei que eu fui fazer serviço, já alinhamos de trocar, substituir toda a fiação interna. A fiação vai ser enquadrado dentro do que regra a norma. Essa pessoa que informou que esse eletricista colocou esse disjuntor de 63 amperes sendo trifásico, diz que tem um quadro interno onde tem mais disjuntores para proteção dos circuitos. Então, os disjuntores que tem internamente, ele protege os circuitos internos. Também não entrei lá para verificar como que estava, tá? Mas se o cara já montou o disjuntor errado aqui fora, provavelmente lá dentro deve estar daquele jeito. Disjuntor de 40 amperes para fio de 2,5, disjuntor de 25 para iluminação. Então, galera, muito cuidado, porque é complicado, isso é risco, tá? E disjuntor interno é para proteção do circuito interno, só que o disjuntor lá do poste ou do quadro onde tem o medidor, ele serve para a proteção do circuito de entrada. Então o circuito de entrada ele tem que estar de acordo com aquele disjuntor lá da entrada. Então se é um fio de 6 milímetros, vai usar disjuntor de no máximo 40 amperes, que não seria o correto, dependendo, igual eu falei, são alguns cálculos que deve levar em consideração para poder colocar ali a capacidade máxima do cabo. Se for fio de 4 milímetros, teria que ser disjuntor no máximo, tá? Chutando alto, de 32 amperes. Ele seria suposto para 28 amperes. Só que tem uns cálculos que o limite máximo ali suportaria, tá? O correto seria mesmo de 25 amperes para baixo. Só que leve em consideração a esses cálculos que eu falei de distância dos cabos, ok? Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.